Os jogadores do Internacional trabalharam no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada e antes de viajarem para Criciúma, onde enfrentam nesta quarta-feira a equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo, mudanças vão acontecer no sistema defensivo, em função de suspensões que aconteceram no último Clássico Grenal. A gente fala também a respeito de Fernando, um novo líder que vem surgindo no vestiário colorado e chamando a atenção positivamente de todos do ambiente colorado. Falaremos também a respeito da logística colorada, que inclusive foi citada pelos adversários e que tem como prioridade passar tempo em Porto Alegre, passar tempo em casa. E isto ficará muito nítido do movimento que o Inter vai fazer a partir desta semana. Falaremos também sobre Copa América, porque Borré entrou em campo e está mais distante de retornar ao Internacional nos próximos dias. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 24 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Eu estive na parte da tarde no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, acompanhando o treinamento do Internacional visando o próximo jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. E nesse treinamento, algumas novidades. Os jogadores que não atuaram na maioria do tempo no Clássico Grenal fizeram um treinamento. Os que foram titulares no Clássico Grenal, eles apenas deram volta em torno do gramado. E a ausência fica por conta do lateral direito Fabrício Bustos, que fez trabalhos internos na academia. E é um jogador que tem um desgaste físico muito grande. E não joga na próxima quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro. Na sequência eu explico por quê. A outra situação que vale a gente destacar é sobre o Alan Patrick. O Alan Patrick começou treinando e depois foi para a academia. Também, atividades internas, controle de carga. O Alan Patrick disse que tem expectativa de jogar contra o Atlético Mineiro. E isso, de fato, deve acontecer. Mas existe uma preservação sobre a carga física em cima do Alan Patrick, que fez todo aquele esforço para jogar o Clássico Grenal. O que não há ainda atualização é sobre Luca, atacante do Inter que teve uma pancada na coxa no Clássico Grenal e acabou saindo depois de 3, 4 minutos em campo, tá? Inclusive, conversando com as pessoas do Internacional, a gente soube melhor o que aconteceu com o Luca. Porque no lance em que ele sai, ele tem um corte na cabeça e a gente até imaginou que fosse por isso que ele havia saído, mas não. Ele se machuca no lance anterior, onde o Dodi dá uma pancada na coxa dele. É isso que o machucou. Ele não treinou nessa segunda-feira no CT da Morada dos Quero-Queros e deve ficar de fora da partida contra o Atlético Mineiro da viagem para Criciúma. Oportunidade para Luca Drummond, que vem trabalhando ainda no time de cima e deve viajar para Criciúma, sendo relacionado para a partida pelo Campeonato Brasileiro, já que o Luca ele está fora, e está ainda no departamento médico. Essa é a tendência. Sobre time, existem necessidades de mudanças, tá? Na defesa. O Inter tem a melhor defesa, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Mas 2 jogadores estão fora. O Bustos e o Fernando. Os dois levaram o 3º cartão amarelo no Clássico Grenal, o que indica mudanças. O Inter deve ter Fabrício, Malo na direita, Igor Gomes ou Vitão, Mercado e Robert Renan. Esse deve ser o quarteto defensivo do Inter para encarar o Atlético Mineiro, com algumas mudanças, algumas por parte física, outras por parte técnica, e o Bustos e o Fernando uma obrigação devido à suspensão, tá? Aliás, sobre Fernando, eu gravei um vídeo na tarde dessa segunda-feira, trazendo relatos que eu ouvi no bastidor colorado sobre o Fernando, que é um jogador que vem encantando todo mundo no ambiente do Inter, pela humildade que ele tem, pelo comprometimento que ele tem, pela inteligência que ele tem, pela liderança que ele vem apresentando no vestiário. O Fernando, em muito pouco tempo, deve se tornar um jogador líder no ambiente colorado, uma liderança em função de sua experiência, do que já viveu, do que joga o Fernando, né? E é um cara que o Kudê utiliza como zagueiro e tem jogado muito bem. Então, é só clicar nesse link aqui para assistir
e saber o que o Fernando tem feito para encantar as pessoas no ambiente colorado, tá? Uma outra situação que a gente precisa falar a respeito da preparação colorada para enfrentar o Criciúma para enfrentar o Atlético Mineiro e o Criciúma, que são 2 jogos em Criciúma, Santa Catarina, é o esforço que o Inter tem feito do ponto de vista de logística para que os jogadores tenham o máximo de tempo possível em casa, em Porto Alegre, diante da sua família. Isso chegou a ser citado pelo Renato Portaluppi depois do Clássico Grenal, o técnico do Grêmio. Ele disse, olha, o Inter ganhou porque os caras estão vendo as famílias, a gente não. E isso é uma pura escolha logística. E o Inter tem, de fato, feito uma logística esforçada para dar tempo de convívio em casa para o grupo de jogadores. Eu vou dar um exemplo. Depois do Clássico Grenal, todo mundo saiu correndo do Couto Pereira, mas correndo do Couto Pereira. A entrevista coletiva ela foi mais rápida do que o comum, a saída dos jogadores do vestiário ela foi mais rápida do que o comum, porque o Grenal acabou às 7h30 e às 10 da noite o Inter já estava em um voo para Porto Alegre, para chegar o mais rápido possível na capital gaúcha, para todo mundo poder aproveitar a sua família. E algo parecido vai acontecer em Criciúma. O Inter não vai de avião, o Inter vai de ônibus a Criciúma, tá? Mas o Inter vai na terça-feira, fica lá, concentra, chega no final da noite de terça-feira em Criciúma. Quarta-feira estará em Criciúma, joga e depois do jogo já volta para Porto Alegre, imediatamente. Na madrugada de quarta para quinta, o Inter volta para Porto Alegre. E aí, o Inter fica quinta em Porto Alegre, sexta em Porto Alegre, sábado em Porto Alegre, e aí vai para Criciúma de novo de ônibus no sábado. Joga domingo. Depois de domingo, volta para Porto Alegre, imediatamente. Nessa última sequência que deve acontecer de jogos fora do estádio Beira-Rio, com o Inter sendo mandante, se bem que o jogo contra o Criciúma o Inter é visitante. Mas é uma logística apertada, corrida, com foco em passar o máximo de tempo possível em Porto Alegre. O Inter vai ter 2 jogos em 4 dias, em Criciúma, na mesma cidade. E o Inter vai optar por fazer este bate-volta. 3 horas de ônibus aproximadamente, que dá ida, volta, 6 horas de ônibus a mais, para que os jogadores possam passar 3 dias com a família, o que obviamente é importante e tem feito a diferença para o ambiente do Internacional. Por último, gente, eu quero falar sobre Copa América, porque a gente teve nessa segunda-feira o jogo da Colômbia, estreia da Colômbia na Copa América. E o resultado ele não foi bom para o Inter, mas ele foi bom para o Borré. O Borré esteve em campo, foi titular da seleção colombiana, na vitória por 2-1 sobre a equipe do Paraguai. E essa vitória da seleção colombiana, ela coloca a Colômbia na liderança do grupo, tá? Que tem Costa Rica e Brasil, além de Paraguai e de Colômbia, e encaminha basicamente uma classificação da Colômbia para a próxima fase. Então aquela expectativa que poderia existir, como existe com o Ener Valencia, de Colômbia caindo fora rápido e o Borré voltando para Porto Alegre, já ficou para trás, porque a Colômbia venceu o seu principal adversário no grupo, que é o Paraguai. O principal adversário ali para uma suposta segunda vaga, né? Tendo em vista que o favoritismo é do Brasil. Então o resultado dele não foi bom para o Internacional em função disso. O Borré até não teve uma partida brilhante, mas foi titular e a Colômbia venceu a seleção paraguaia. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira, que a gente tem jogos, por exemplo, pela Eurocopa, França e Polônia. Odd da França 1,25. Inglaterra e Eslovênia. A Inglaterra está pagando 1,33. E Holanda e Áustria. A Holanda está pagando 2,05. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!